A Igreja Católica, com certeza, é a instituição mais injustamente atacada do mundo. Esse é um ponto que eu já assumo aqui como sem necessidade de investigação. Talvez por isso, muita gente tem se afastado da igreja nos últimos tempos, justamente por medo, de ser associado a esses espantalhos que muita gente mal intencionada acaba propagando contra a Igreja de Cristo. Geralmente se fala das cruzadas, se fala da Inquisição, que a igreja matou bilhões de inocentes, que os católicos adoram imagens, que os católicos desvirtuaram a Bíblia, que os católicos isso, que os católicos aquilo. E todas essas acusações descabidas contra a Igreja Católica já foram refutadas há muito, muito tempo. Porém, infelizmente, a verdade é que faltou mesmo uma massa de católicos bem instruídos, uma verdadeira militância que desmentissem todos esses absurdos que dizem contra a igreja. Mas a parte boa, eu digo, é que atualmente vem surgindo uma geração muito boa de apologistas católicos, de pessoas que defendem a Santa Igreja com argumentos bem fundamentados e com uma militância bastante ativa. Então eu acho até que dá para vislumbrar uma recuperação da Igreja Católica, pelo menos aqui no Brasil. E, bom, por que essa introdução gigantesca? Essa introdução gigantesca é necessária porque uma das acusações mais populares que muita gente se utiliza para atacar a Igreja Católica é a de que a Igreja Católica teria sido fundada por Constantino no século IV. Mas assim, essa é uma alegação tão fraca, mas tão desonesta, que ela já foi até esquecida. Ninguém mais usa hoje esse argumento de que Constantino teria criado a Igreja Católica. Isso é um completo absurdo. Só que até uns 5 a 10 anos atrás, mais ou menos, esse era um chavão muito popular aqui no Brasil. Muita gente afirmava isso com a maior convicção do mundo. Mas é óbvio que isso não vem de gente séria, né? Isso vem de gente que não sabe nem o porquê da existência dela e quer vir brincar de historiador na internet, sendo que historiador de verdade, historiador sério, não fala uma baboseira dessas. Então, vamos começar o vídeo de verdade agora e vamos ver se foi Constantino mesmo quem fundou a Igreja Católica. E se não, quem seria o fundador? Quando o Galério Maximiano, o imperador romano do Ocidente, morreu em 311, houve uma grande disputa no Império Romano para decidir com quem ficaria o poder absoluto do Ocidente. De um lado nós tínhamos Constantino, que foi aclamado pelos seus soldados como legítimo imperador de Roma, e do outro nós tínhamos Maxêncio, que se auto-intitulou o autêntico imperador dos romanos. Então, para dar um fim nisso, os dois preferiram resolver essa controvérsia mais à moda antiga mesmo, na base da porrada. Então Constantino foi lá e partiu com seu exército, e Maxêncio armou o seu. E os dois travaram uma dura batalha na Ponte Milvia, que fica nas cercanias de Roma. Dali, quem vencesse seria definitivamente o imperador romano. E bom, nós já sabemos o final da história, né? Constantino venceu essa batalha, portanto ele foi reconhecido como o único imperador do Ocidente a partir daí. Mas o que é mais importante, mais interessante mesmo nessa história, é que Constantino, durante essa batalha que o consagrou imperador, viu no céu uma cruz com uma inscrição que dizia o seguinte: "Com este sinal vencerás". Daí, quando ele venceu, ele atribuiu sua vitória ao Deus dos cristãos, que para ele era a fonte da visão que ele teve e quem garantiu a vitória a ele. E o que acontece é que o cristianismo a essa altura do campeonato, ou seja, no começo do século IV, estava completamente difundido por todo o Império Romano. Só que, não obstante, desde o surgimento do cristianismo, os imperadores sempre perseguiram duramente os cristãos, pois eles achavam que, através das armas, eles poderiam parar o crescimento do cristianismo. Só que eles não poderiam estar mais errados, porque quanto mais cristãos eles matavam, mais cristãos surgiam. Mas o fato é que até 313, em maior ou em menor intensidade, o cristianismo sempre foi uma religião proibida no Império. Já em 313, Constantino, inspirado por sua vitória, que ele interpretava como tendo sido causada por Cristo, resolveu conceder liberdade de culto aos cristãos através do Edito de Milão. A partir dali, o cristianismo passaria a ser tolerado. E aqui é um ponto interessante que muita gente acha que Constantino foi quem tornou o cristianismo religião oficial do Império Romano, né? Mas não, Constantino apenas concedeu liberdade de culto aos cristãos. O cristianismo só foi se tornar religião oficial mesmo do Império quase 70 anos mais tarde com Teodósio. Então veja, o máximo que Constantino fez foi tolerar o cristianismo e deixar os cristãos praticarem livremente a sua religião. E sim, ele até que deu alguns privilégios aos cristãos de Roma, mas se você for ver como os cristãos eram tratados antes de Constantino, na verdade, a partir desse momento, eles só foram colocados em pé de igualdade com os pagãos, e foi só isso. Constantino não inventou uma religião. Na verdade, ele só foi se batizar no seu último ano de vida, já em 337.
E no momento em que ele publica o Edito de Milão, em 313, a igreja já havia tido mais de 30 bispos de Roma. Portanto, mais de 30 papas até então. Então quem diz que Constantino fundou a Igreja Católica tá totalmente por fora, pra dizer o mínimo, não sabe o que tá falando. Ah, mas a Igreja Católica é a Igreja Romana, conforme tá no próprio nome dela. Igreja Católica Apostólica Romana. Sim, a igreja é romana, pois a sede principal dela fica em Roma, ora. Não tem nada que ver com nacionalismo ou algo do tipo. Tanto que ela é chamada de Igreja Católica, porque católica quer dizer universal, que acolhe a todas as pessoas de todas as nacionalidades. A sua sede principal ficar em Roma em nada altera o caráter universal da igreja. Mas a pergunta que fica é, afinal, quem fundou a Igreja Católica? Bom, em Mateus 16:18, alguém parece ter fundado uma igreja, conforme diz ali. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem disse isso? Bom, foi Jesus quem disse isso. Ele claramente diz ali com pronome possessivo, minha igreja. Eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. E Jesus está num diálogo direto com Pedro nessa passagem. Pedro significa justamente pedra. E assim, ainda perdura uma disputa para saber o que ou quem era a pedra a qual ele edificaria a igreja, mas eu não vou me aprofundar aqui, pois isso envolve muitas questões de linguística, de regras sintáticas, de contexto, de história, então vamos deixar para uma próxima, fechou? Mas é importante dizer que esse tema pende muito mais para o lado católico, de que Pedro é mesmo a pedra referida ali. E muitos teólogos protestantes renomados durante a história reconhecem isso. Mas esse é um tema que merece um vídeo bem detalhado, com certeza. Então, dando continuidade aqui, nós sabemos que Pedro foi o apóstolo que fundou a comunidade de Roma, né? Ele e Paulo. Ele foi o primeiro líder apostólico de Roma. E lá ele deixou sucessores, como Clemente, por exemplo, que foi discípulo dos apóstolos e quarto papa da Igreja Católica. E Clemente, nas suas epístolas, ele fala com tal autoridade de ensino sobre os demais bispos, que isso demonstra já no primeiro século, um grande prestígio da comunidade de Roma. Mas não é o único. Santo Inácio de Antioquia, que aliás foi o primeiro a chamar a Igreja de Cristo de Igreja Católica, se dirigindo à Igreja Romana, ele diz o seguinte: a Igreja que preside no lugar da região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, presidente da fraternidade segundo a lei de Cristo. Sabe de quando data essa carta de Santo Inácio? De cerca de 107 d.C. Ou seja, ela é do princípio do século II e tem gente que diz que ela é do finalzinho do século I ainda. E lembrando que Santo Inácio foi uma grande autoridade da patrística. Ele foi discípulo direto do apóstolo João e também conheceu São Paulo. Além disso, ele foi bispo da importante sede de Antioquia e mesmo assim ele se refere à Igreja de Roma com uma grande reverência e grande submissão também. Dezenas de escritos cristãos primitivos relatam a primazia de Roma sobre todas as outras comunidades cristãs. Na verdade, essa é uma tradição que remonta a séculos antes de Constantino. Por isso, dizer que Constantino fundou a Igreja Católica no século IV, ou dizer que a Igreja Católica é uma invenção posterior ao cristianismo primitivo, é uma grande demonstração de falta de conhecimento. É por essas e outras que é importante a gente se apegar à tradição antes de estar propagando mentiras por aí. Porque isso, além de afastar pessoas sinceras da verdade, acaba contribuindo para que as demais se mantenham na ignorância. Além disso, eu tava pensando aqui, e é muita audácia você tentar rebaixar a Igreja Católica por, supostamente, ela ter sido fundada no século IV, sendo que a maioria das igrejas protestantes só surgiram as primeiras 1500 anos após a morte de Cristo. São 2 pesos e 2 medidas, isso não me parece muito intelectualmente honesto. Mas, enfim, no mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então você pode me dizer aí nos comentários o que você acha desse tipo de tema, mais voltado à religião mesmo, à doutrina. Nesse vídeo eu peguei mais o aspecto histórico mesmo da coisa, mas dá pra gente tentar também entrar mais na questão teológica dos assuntos da igreja. Por fim, like se gostou, torne-se membro aí do canal também para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Custa muito pouco você se tornar membro, mas é muito importante pra mim que você apoie o canal, pois assim dá pra gente elevar tanto a qualidade quanto a quantidade de vídeos produzidos. E no mais é isso, então eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.